Olá a todos os colaboradores da Geolab, tudo bem? Eu sou Luiz Carlos Ongarato, sou administrador, mestre em economia, professor de economia, de administração, de negócios sustentáveis, de economia sustentável. Também sou comentarista de economia com especialidade em economia sustentável e hoje a gente vai falar, né, sobre meio ambiente. Vamos falar um pouquinho, né, sobre os impactos e aspectos ambientais aqui para vocês, né? É importante, assim, antes da gente começar a nossa fala, né, é importante que a gente saiba que as questões ambientais elas estão dentro de qualquer atividade econômica, né? Qualquer atividade de natureza humana. Elas são de suma importância para a sustentabilidade de qualquer negócio, né? A sustentabilidade ambiental, social, né? A continuidade, a perpetuidade nas ações que nós fazemos, principalmente no contexto atual que nós vivemos, né? Um contexto de aquecimento global, um contexto de risco ambiental muito grande, principalmente porque dada a nossa constituição, né, econômica, vamos colocar assim, nossa configuração econômica, a nossa energia elétrica depende do meio ambiente, né? O nosso ir e vir depende do meio ambiente, as nossas empresas dependem todas do meio ambiente e a nossa economia depende muito do meio ambiente porque ela é muito baseada, né, em commodities, né, commodities naturais, o agronegócio, né, e toda a cadeia industrial também sempre tem suas matérias-primas dependentes do meio ambiente. Então, quando a gente vai falar de crise do petróleo, a gente vai falar da escassez, né, a possível falta de petróleo no futuro, a inviabilização da utilização do petróleo como combustível, como material na indústria também. E, claro, além disso, o impacto disso dentro do meio ambiente, né? Então, é importante aí a gente saber desse contexto, dessa relevância, né, que a gente tem nesse exato momento, né? Então, eu preparei para vocês uma breve apresentação aqui para a gente discutir algumas questões que são importantes, né, para o meio dos negócios, para questões ambientais, econômicas e todos os impactos que a gente tem, não somente dentro, né, da nossa vida social, mas nossa vida dentro da empresa, nossa vida dentro de casa, que a gente sabe que tem uma série de aspectos que a gente precisa melhorar, que a gente deve melhorar, até pelo nosso compromisso com a nossa vida, né? Desde nossa vida particular, quanto a nossa vida pública. Tá? Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse conhecimento, né? Esse conteúdo aí. Então, a gente vai falar sobre os impactos e aspectos ambientais, né? Mas o que é isso, né? É um problema que assola todo o planeta, atualmente, é todo o planeta, que ele assola todo o planeta. A gente tem invernos imprevisíveis, cada vez mais frios, verões imprevisíveis, cada vez mais quentes. A gente tem a formação de, de tornados, de fenômenos ambientais que estão cada vez mais graves, né? E a gente não consegue ali mais controlar, já saber predizer, né, de antemão o que vai acontecer com a questão ambiental e a questão climática. E isso, por exemplo, para a área rural, a área agrícola, é muito perverso, além da própria questão da nossa geração de energia, que depende muito das hidrelétricas. Então, o que é sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela tem um tripé, que a gente chama aqui os 3 P's da sustentabilidade, que é o People, Profit e Planet. Mas vamos traduzir isso aí do inglês, né? Tem a ver com a parte social, econômica e ambiental. O que é a parte ambiental? É a questão justamente dos recursos do planeta, né? A gente tem um limite, a gente usa hoje
mais do que um planeta, né? O nosso planeta, ele dá mais recursos do que ele consegue renovar. Então, hoje a gente já precisa de 2 planetas para ter a nossa, o nosso bem-estar garantido, né? O nosso consumo garantido, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala dessa interseção com a questão econômica. Hoje, né, não mais a gente fala daquela economia da escassez, economia do petróleo, a gente já fala de uma economia, nova economia, uma economia mais sustentável, que o lucro não é a qualquer preço. No passado a gente pensava assim, o lucro a qualquer preço. Hoje não, porque o preço chegou, né, a cobrança chegou na nossa porta e a gente está em vias aí de não conseguir seguir, né, com as nossas atividades cotidianas de maneira normal. A pandemia é apenas mais uma questão dessas que virão cada vez mais intensamente se a gente não mudar a nossa forma de pensar economicamente falando. E o terceiro pilar é a qualidade de vida, né, o social, é saber que nós, seres humanos, nós trabalhamos para a nossa qualidade de vida. Então, esse tripé de economia, meio ambiente e sociedade, né, ele deve existir porque a gente não pode abrir mão do que é da economia, mas a gente precisa ter valores sociais e ambientais em todas essas decisões. Então, o que a gente tem, né, de diretrizes para essa nova economia, essa nova forma de pensar? A gente tem os 5 R's. O que são os 5 R's? É a parte de reduzir a nossa pegada, né, deixar menos resíduos, deixar menos consumo, vamos colocar assim, de coisas supérfluas, coisas fúteis, né? A gente tem que reduzir a nossa produção de lixo, a gente tem que repensar o nosso consumo, consumir de maneira mais inteligente, não é consumir qualquer coisa, consumir de um produto que não tem origem, por exemplo. Né? Hoje, as empresas cada vez mais se preocupam com a sua imagem ambiental, porque o consumidor está cada vez mais consciente, né? Ele pensa muito sobre como é que ele vai gastar o dinheiro dele, principalmente porque ele trabalha muito para conquistar aquele dinheiro e não é qualquer empresa que vai ver o dinheiro do consumidor. É a gente pensar muito de recusar. O que é recusar? Recusar produtos, recusar coisas que venham a agredir o meio ambiente. A gente não precisa consumir tudo aquilo que vem para a gente. A gente pode recusar, a gente pode rejeitar ali a poluição, por exemplo, né? E pensar muito na reutilização. O que é a reutilização? Por exemplo, reutilização de pneus, de embalagens, de materiais, é dar uma nova vida, né? Uma nova vida àquele material que a gente ia ser descartado. Então, isso é a reutilização. E, lógico, a reciclagem, mas a reciclagem não é aquela que permite simplesmente a gente jogar um produto fora, um bem fora, né? Ele é reciclável, né, eu posso jogar ele de qualquer jeito no meio ambiente. Não, eu tenho que fazer o descarte correto para que, de fato, esse produto tenha condições de ser acessado por exemplo, uma cooperativa de reciclagem e, a partir daí, sim, utilizar novamente dentro da nossa cadeia produtiva. Então, como eu estava falando, essa gestão do lixo, ela é fundamental para que os 5 R's funcionem. Que é o quê? As lixeiras que têm as cores, né? Do plástico, do vidro, do metal, do papel, lixo orgânico, né? Para que esse lixo ele seja dado o destino correto. Porque, novamente, se a gente acha que um produto ele é reciclável, mas a gente não separa ele de uma maneira correta, automaticamente eu não tenho condições de tornar ele reciclado, né? Fazer essa reciclagem. Então, é algo muito importante a coleta seletiva, né? A separação e coleta seletiva do lixo e o destino correto. É uma preocupação principalmente aí da indústria, que é cada vez mais forte. E aqui a gente tem, né? As cores que indicam o que é o papelão, né? O plástico é o vermelho, vidro verde, metal amarelo, né? A madeira, o que é perigoso, né? Não pode ser colocado ali no mesmo destino, né, de um lixo comum.
os resíduos ambulatoriais, né, resíduos radioativos, orgânicos, e resíduos gerais, né, que estão parcialmente, contaminados, né, que não podem ser separados, aí a gente vai para o lixo cinza. Então, pegando esse gancho, né, você já pensou para onde vão os resíduos que você gera na sua casa? Imagina assim, a gente vai trocar o pneu do nosso carro, né, para onde é que é destinado esse pneu? Porque a gente não pode comercializar, por exemplo, pneus usados dentro do Brasil, mas tem vários países que importam lixo, né, ou para fazer reciclagem ou recebem dinheiro para receber lixo de outros países e jogar lá, né, não é nem um aterro sanitário, são lixões a céu aberto. Então a gente não tem um planeta B, um planeta número 2. Vai tudo, né, para o mesmo local, para o mesmo planeta, não é porque não está na porta da minha casa que não está gerando impacto ambiental. E uma outra questão também importante é o resíduo gerado dentro da empresa onde a gente trabalha. A gente tem obrigação dentro da empresa, né, também de fazer o destino correto do lixo. Todos os materiais que são recicláveis devem ter o seu destino, né, adequado, até mesmo para a gente movimentar, fomentar as demais cadeias produtivas. E o que acontece quando a gente não faz a nossa gestão de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas? É que é o nosso papel, principalmente dentro da empresa. A gente tem o esgotamento de recursos naturais, ou seja, acaba aquele recurso, primeiro, qual que é o primeiro sintoma? Aquele recurso ele começa a ficar cada vez mais caro, cada vez mais difícil de ser adquirido, difícil de ser comprado, não é todo lugar que vende, eu fico com fornecedores que não têm aquele material, fico com um pedido pendente, né? Então é importante a gente ver que, né, esse esgotamento de recursos naturais é a primeira questão, né? Eu posso ficar cada vez mais restrito a poucos fornecedores também, né, dessa matéria-prima, desse recurso natural. Uma outra questão é a contaminação do ar, principalmente se eu não tenho, né, se eu tenho indústrias que utilizam caldeiras que não têm filtros, né, ou filtram muito pouco ar, geram, né, a produção de energia através, por exemplo, de óleo diesel, né, de carvão, né, a própria origem, né, da energia elétrica que a gente consome é importante, né, porque agora em época de seca a gente teve o quê? O ligamento, né, as termoelétricas começaram a funcionar novamente, gerando mais poluição. E de certa forma todos nós somos, né, emissores de gases aí do efeito estufa. E a gente deve cobrar também para que essa energia seja mais abundante, mais limpa, tá? E uma outra questão também que tem a ver com os efluentes líquidos, né, a contaminação do solo, né, das águas superficiais, subterrâneas. A gente tem muitos, até mesmo a a confecção de fossas, né, em locais que não possuem saneamento, podem contaminar, né, o lençol freático. E isso gera um impacto social enorme, né, principalmente na nossa região que não tem abundância em águas, né? A gente está numa região que tem escassez, então a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem. Quais são as consequências disso? Redução da qualidade de vida. Cada vez a gente vai pagar mais caro, né? Tanto no sentido de preço, quanto no sentido de qualidade de vida, questões climáticas, né? E questões pandêmicas, né? Desenvolvimento de doenças que provém aí do mau uso aí dos nossos recursos naturais. Dentro dessa perspectiva, a gente tem uma iniciativa de prevenção ambiental, né? O que é isso? É você pensar que aquele problema, né, de resíduos, de efluentes, emissões, eles podem se transformar numa oportunidade de melhoria. Tem coisas que a gente pode melhorar na nossa empresa. Eu sei que eu tenho um efluente líquido, eu posso tratar isso aí, né? Eu sei que tenho resíduos sólidos, eu posso dar reuso, eu posso fazer reciclagem, eu posso pensar em outras soluções para fazer essa prevenção ambiental. E é uma estratégia, né, que ela é técnica, econômica e ambiental, um processo, né,
e que envolve a identificação posterior de oportunidades que possibilitem o uso eficiente de todas as matérias-primas. É você evitar desperdício, por exemplo. Ter um ganho de produtividade na indústria é prevenção ambiental, né? Produzir mais com o mesmo recurso, produzir a mesma quantidade com menos recurso é cada vez melhor. Economia de água, de energia, né? Processos que utilizam muita água na indústria podem utilizar águas recicladas, né? Pode ter uma usina de tratamento de água, tá? Focando principalmente o quê? Na não geração, na minimização, reciclagem de todos os resíduos gerados. O ideal seria que a gente tivesse um impacto zero, né, no meio ambiente, mas cada vez mais o negócio ele deve ser sustentável. A gente tem, por exemplo, na Bolsa de Valores, empresas que focam diretamente, né, nessa prevenção com uma estratégia de negócio e tem suas ações cotadas em fundos verdes, né? Quais são os benefícios disso para todos nós? Eliminação de desperdício, minimização e eliminação de matérias-primas, né, ou utilização de poucas matérias-primas no processo, ou matérias-primas que geram menos impacto no meio ambiente, redução de resíduos, emissão, redução de custos, né, que é importante, custos de gerenciamento de resíduos também, que são um grande custo no geral na indústria, né? Incremento na saúde, segurança do trabalho, melhoria na imagem da empresa, aumento da produtividade, conscientização ambiental dos funcionários, redução de gastos, né? Com multas e outras penalidades também que são importantes, que a gente tem uma legislação ambiental e a gente deve seguir. Então, indo para a nossa reta final, né, da nossa fala, dicas de como ajudar no meio ambiente. Primeira coisa, dentro de casa. A gente começa a fazer o nosso dever, em casa, né? E o que a gente é em casa, a gente transborda para a empresa, né? Um funcionário modelo, um funcionário exemplo, colaborador que seja um exemplo para o outro, com certeza ele começou a sua educação dentro de casa, né? Então, por exemplo, prefira alimentos da estação. Por que você tem que preferir alimento da estação? Porque aqueles que são cultivados fora da estação, ele utiliza mais água, defensivo agrícola, né? Muitas vezes são importados, traz aquele produto de avião, de caminhão, tem mais poluição. Então, tudo aquilo que está mais próximo a gente é melhor porque é o quê? Foi produzido naquela estação. Transporte, se a gente puder utilizar o transporte público, o sistema de carona também, que é interessante dentro das empresas, né? Ir a pé, bicicleta, utilizar cada vez menos o automóvel, até mesmo por conta do preço dos combustíveis, né? Mas é uma alternativa que ela é saudável e é boa para o meio ambiente, tá? Um outro cuidado que a gente tem que ter também é quem possui carro, moto, né? Para sempre fazer a revisão, sempre ver a questão dos gases poluidores, sempre ver a questão dos pneus, né? Para consumir menos combustível, né? O carro que ele está revisado em dia, ele consome menos, ele fica mais eficiente, tá? E em casa, né? Desligar aparelho que não está sendo utilizado, substituição de lâmpadas, eu sei que muitos já fizeram isso, mas muitas vezes a gente tem um consumo de lâmpadas, né? Às vezes o pessoal quer fazer um gato aí para ligar um ar-condicionado na época do calor, então, pessoal, não façam isso, né? Cuidado, né? A questão da fralda, né? De quem tem bebezinho em casa, se a gente sempre puder economizar fralda, utilizar fralda de pano quando possível, tá? Esse lixo, né, causado aí só pelas fraldas polui demais, pessoal, e é algo que não é reciclável e demora décadas para serem eliminados, né, pela natureza, né, decompostos aí. E no trabalho, né, não exagerar no consumo do ar-condicionado, ser mais eficiente de maneira energética, né? Enfim, fazer toda aquela gestão de água, de copos, né, não trazer seu copo de casa, não utilizar produtos descartáveis, né, de um único uso, enfim, né, a gente fazer aquela economia dentro da casa, dentro da empresa, que ela é muito saudável a todos nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, por ter
participado aqui dessa fala, dessa pequena palestra, e deixei o recado aí do nosso podcast, que a gente fala sobre sustentabilidade. Se quiserem mais informações, a gente também fica ali à disposição. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.